Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do setor produtivo agropecuário brasileiro, que mais uma vez segurou a inflação do Brasil. Nós vamos falar também do seguro rural, um setor que precisa se firmar para evitar que o setor entre em colapso. Você vai ver como está a inadimplência no setor agropecuário e vamos dar um giro pela pecuária de corte, principalmente lá do Mato Grosso, que detém o maior rebanho bovino do Brasil. E vamos falar de rastreabilidade bovina, prevista para estar implantada até dezembro de 2032. E eu vou conversar com Leonardo Machado. Ele é analista do IFAG e nós vamos falar do futuro da safra 25-26. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do setor produtivo brasileiro que mais uma vez segurou a inflação do nosso país. Dados apresentados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, indicam que o agronegócio teve papel decisivo na sustentação da economia brasileira neste ano, ao contribuir para a redução da inflação e para o crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB. Ao mesmo tempo, o cenário projetado para 2026 combina riscos fiscais, climáticos e geopolíticos que devem pressionar a atividade agropecuária no próximo ciclo. Segundo a Confederação, o desempenho do agro ele foi determinante para a melhora de indicadores macroeconômicos. Para o próximo ano, a projeção é de crescimento mais moderado, em torno de 1%. A CNA ressalta que, sem a contribuição do setor, haveria maior risco de descumprimento da meta inflacionária, o que poderia manter a política monetária em patamar ainda mais restritivo, com a taxa Selic atualmente em 15% ao ano. No campo fiscal, o diagnóstico é de um ambiente mais sensível em 2026. A necessidade de ajuste das contas públicas tende a levar o governo a buscar novas formas de ampliar a arrecadação, seja por meio de maior fiscalização, seja pela criação de novas bases tributárias. E esse movimento, na avaliação da CNA, mantém o crescimento econômico em condição de fragilidade e amplia a imprevisibilidade para o produtor rural. O endividamento no campo foi outro ponto de alerta. A Confederação, ela associa esse avanço a fatores como eventos climáticos recorrentes, queda nos preços das commodities, elevação dos custos de produção, restrição de crédito, juros elevados e baixa cobertura de seguro rural. E nesse contexto, a CNA avalia que a recuperação financeira do produtor depende da adoção de soluções estruturais que reduzam a vulnerabilidade climática e econômica da atividade, ampliando previsibilidade, confiança e resiliência no médio e longo prazo. Em outubro deste ano, a inadimplência do crédito rural com taxas de mercado, ela alcançou 11,4%, o maior nível desde o início da série histórica, em 2011. No mesmo mês do ano passado, o índice era de 3,5% e em janeiro de 2023, de apenas 0,59%. A inflação deve encerrar 2025 em 4,4%, enquanto o PIB do agronegócio registra forte expansão, estimada em 9,6%, alcançando 3 trilhões de reais. E agora vamos falar do setor rural.
um setor que precisa firmar para evitar que o setor entre em colapso. Para a CNA, a ausência de instrumentos eficientes de gestão de risco expõe o produtor a perdas sensíveis e severas e contribui diretamente para o aumento do endividamento no campo. Em 2025, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, ele teve o pior desempenho desde 2007, com cobertura de apenas 2,2 milhões de hectares, menos de 5% da área agricultável do país. Em relação ao valor bruto da produção, o VBP, a CNA projeta que o indicador alcance 1,570 bilhões de reais em 2026, um crescimento de 5,1% frente a 2025. O segmento agrícola deve responder por 1,040 bilhões de reais, crescimento de 6,6%, impulsionado pelo avanço da produção de grãos, enquanto a pecuária pode atingir 528 bilhões de reais, um crescimento de 2,2%, com destaque para a bovinocultura de corte. Para 2025, o VBP está estimado em 1,490 bilhões de reais, uma alta de 11,9% em relação a 2024, com forte desempenho do segmento pecuário e recuperação dos preços da carne bovina. No âmbito da produção agrícola, dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indicam que a safra 25-26 pode alcançar 354 milhões de toneladas, um crescimento de 0,8%. A soja deve ocupar cerca de 49 milhões de hectares, com produção estimada em 177,6 milhões de toneladas, um crescimento de 3,6%. Já o milho apresenta retração, especialmente na segunda safra, com queda de 2,5% e produção total prevista em 138,8 milhões de toneladas. Para o arroz, a expectativa é de redução diária e produção de 11,3 milhões de toneladas. Isso significa um recuo de 11,5%, reflexo do consumo estagnado e dos preços mais baixos em 2025. Na pecuária de corte, o volume de abates de bovinos cresceu 5,6% no terceiro trimestre deste ano, com aumento de 3,8% na produção de carne. O elevado percentual de abate de fêmeas tende a reduzir a oferta de animais em 2026, pressionado, vamos dizer assim, pelos preços do boi gordo e também dos animais de reposição. A CNA projeta queda de 4,5% na produção brasileira de carne bovina no próximo ano, o que pode ampliar a competitividade das proteínas concorrentes. E agora vamos dar um giro pelo mercado da pecuária de corte, só que lá do Mato Grosso, que detém o maior rebanho bovino do Brasil. Segundo a análise semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, os abates bovinos em Mato Grosso totalizaram 640 mil cabeças em novembro deste ano, uma queda de 10,5% em relação a outubro, conforme dados do INDEA Mato Grosso. O Instituto atribui a redução à menor oferta de animais terminados às indústrias, sobretudo de fêmeas, em razão do período de monta que ocorre agora no quarto trimestre. Apesar do recuo mensal, o IMEA afirma que o volume ele representa o maior já registrado para o mês de novembro no estado. No acumulado entre janeiro e novembro de 2025, os abates somaram
6,8 milhões de cabeças, o que corresponde a um avanço de 0,27% sobre o mesmo intervalo do ano passado. Para o encerramento de 2025, o Instituto projeta recorde no número de animais abatidos em Mato Grosso, apoiado pelo maior contingente de bovinos confinados e pelo aumento da demanda por carne no segundo semestre. De acordo com a análise que foi divulgada agora no informativo Tem Boi na Linha, da Scott Consultoria, o mercado do boi gordo registrou estabilidade nas praças paulistas. O boletim aponta que uma parte dos compradores ela estava com escalas prontas para o começo da segunda semana de janeiro e testavam preços menores, mas sem negócios concretizados. As empresas que não contavam com escalas longas mantinham as ofertas dentro das referências, o que resultou em preços estáveis para todas as categorias. As escalas de abate estavam, em média, 11 dias. O boletim da Scott também destaca o desempenho das exportações brasileiras de carne bovina in natura. Até a primeira semana de dezembro, o volume embarcado chegou a 76.700 toneladas, com média diária de 15.300 toneladas, um aumento de 59% frente ao mesmo período embarcado por dia em relação ao ano passado. A cotação média da tonelada ficou em $5.600, uma alta de 13,4% na comparação anual. E agora vamos falar da inadimplência do setor agropecuário. O agronegócio brasileiro atravessa um momento de fragilidade financeira sem precedentes, marcado pela convergência de fatores negativos que pressionam a rentabilidade do produtor. O diagnóstico ele foi apresentado por Bruno Lucchi, que é o diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, durante o 5º Brasília Summit. E ele revelou que esse índice de inadimplência no crédito livre saltou de 3,5% em outubro do ano passado para alarmantes 11,4%, o maior valor da série histórica, superando com folga o pico anterior de 5,9% registrado em 2017. A tempestade perfeita que atinge o setor, ela é composta por uma queda abrupta nos preços das commodities e prejuízos climáticos severos. O Bruno Lucchi, ele exemplificou a perda de receita citando a soja, cuja saca despencou de R$ 210 em 2021 para patamares atuais próximos a R$ 110. Somam-se a isso as perdas climáticas acumuladas de 2013 a 2024, que totalizaram 732 bilhões de reais, sendo 57% desse montante concentrado na agricultura e pecuária. A situação ela é agravada pelo desmonte da rede de proteção à área segurada no país, que deve fechar 2025 em apenas 3 milhões de hectares, menos de 5% da área produtiva, um recuo drástico frente aos 14 milhões de hectares cobertos no ano de 2021. E agora vamos falar sobre rastreabilidade bovina, prevista para ser implantada até dezembro de 2032. Pressionado por mercados mais exigentes, o Brasil tenta colocar em prática a rastreabilidade bovina de forma ampla e funcional, processo que não avançou desde o início do Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos, denominado de SISBOV, há mais
de 2 décadas. Apesar do tempo decorrido, o Brasil ainda não conseguiu consolidar essa iniciativa. Com o lançamento do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos, o PNID, em dezembro do ano passado, o governo federal estabeleceu que todo o rebanho brasileiro, estimado na casa de 238 milhões de cabeças, deverá estar identificado até 31 de dezembro de 2032. E os principais argumentos do governo para a adoção do programa não são a melhoria na capacidade de resposta a surtos epidemiológicos e o avanço nas exportações para mercados que exigem maior controle sanitário. A partir de 1º de janeiro de 2033, qualquer movimentação de animais sem identificação será considerada infração. No entanto, as regras específicas e eventuais penalidades caberão a cada estado, conforme informou o Ministério da Agricultura. Antes mesmo da criação do Plano Nacional, alguns estados já haviam iniciado essas iniciativas próprias. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a discussão começou o tema há mais de uma década. Desde 2017, o Rio Grande do Sul possui um sistema de rastreabilidade individual em propriedades leiteiras e em 2023 iniciou um projeto piloto com cerca de 400 animais de corte pertencentes ao governo estadual. O modelo segue as diretrizes do Programa Nacional, um brinco com número visual em uma orelha e, na outra, um bottom com chip de radiofrequência, lido por um bastão eletrônico. O Pará também avançou na implementação. Em agosto, o Estado realizou o primeiro abate de animais identificados pelo sistema de rastreabilidade, um lote de 20 machos de uma propriedade em Marabá. E até meados de novembro, havia 304 mil animais identificados em um rebanho de 26 milhões de cabeças. O prazo da obrigatoriedade, que inicialmente seria janeiro de 2027, foi prorrogado, então, para 31 de dezembro de 2030, após demanda do setor produtivo. E uma das diretrizes do programa é apoiar os pequenos produtores para aqueles com até 100 animais. Brincos e bottoms serão fornecidos pelo Estado. Para os demais, o custo estimado do animal, por animal, varia entre R$ 8,50 e R$ 11,50. Em novembro, a Assembleia Legislativa lá do Mato Grosso aprovou uma lei que institui um sistema estadual de rastreabilidade socioambiental para todo o rebanho bovino e bubalino, com implantação escalonada a partir de janeiro de 2026. E depois do intervalo eu vou conversar com Leonardo Machado, analista do IFAG, e nós vamos falar sobre o futuro da safra 25-26. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Leonardo Machado. O Leonardo Machado, ele é técnico, analista lá do IFAG, do Sistema FAEG, e há mais ou menos uns 15 dias, o Leonardo esteve aqui no programa e deu uma visão geral, tanto de soja quanto de milho. E nesses últimos 15 dias, muita coisa já aconteceu, a chuva parece que firmou e a coisa parece que está andando. Leonardo, muito bom dia. Tudo bom, meu irmão? Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. De fato, né? Agora as chuvas parecem que firmaram, né? Como diz no campo, nas principais regiões produtoras, desenvolvendo as lavouras. Agora o período é de recuperação, né? Será que a gente vai conseguir recuperar o nosso potencial produtivo? Será que a gente vai conseguir avançar realmente agora de fato? As chuvas vão firmar até a colheita, né? Agora é isso que o produtor está acompanhando e observando. Pois é. E
existe aí uma previsão agora, lá para final de janeiro, começo de fevereiro, de uma alteração climática em relação ao Laninha? Será que isso pode ser prejudicial à lavoura, principalmente porque vai pegar aí a soja aí em floração, né? De acordo com os especialistas, né, na relação climática, espera-se que janeiro e fevereiro haja a migração do fenômeno Laninha para o cenário de neutralidade. Uhum. E isso, de fato, altera o regime de chuvas aqui no nosso estado. É comum, tá? Entre janeiro e fevereiro, a gente tem alguns veranicos. Sim. Geralmente, é os veranicos que permitem a colheita da soja. O caso é que, com o atraso do nosso plantio, a gente não sabe como é que vai chegar as lavouras naquele cenário, né? O certo é, a gente tem lavouras no nosso estado bastante desuniformes, quando eu falo assim, período, né? A gente tem soja que foi plantada ainda no início de dezembro, a gente tem soja que foi plantada lá em outubro, que está florescendo. Então, assim, a gente sabe que algumas dessas lavouras podem ser prejudicadas por esses veranicos. Outras vão ser beneficiadas, que vão estar no período da colheita. Então, o importante agora, que a gente passar para o produtor que está nos acompanhando, é que eles fiquem atentos às condições climáticas, né? Ele fica atento ao que pode ocorrer daqui para frente, porque a gente sabe que, de acordo com a situação da sua lavoura, ele pode ser beneficiado ou não por esse veranico que a gente espera aí no janeiro e fevereiro. Pois é, e baseado exatamente nisso que você acabou de falar, de comentar, a gente observa também que o milho lá na frente vai ter um problema, né? Exato. A dinâmica do mercado de milho agora, ela tem seguido muito a períodos de colheita da safrinha, onde o preço vai lá para baixo, né? Uhum. É aquela oferta rápida e constante naquele período, depois o preço vai subindo no momento que entra entre safra. Isso tem virado cada vez mais, a amplitude desse movimento tem sido cada vez maior. Então, assim, se a gente tiver ainda mais uma dificuldade no plantio do milho safrinha, que já é esperado, né, Tony, igual a gente comentou na passada, o atraso do plantio, ele pode levar um atraso no plantio também do milho safrinha, a gente pode ter um reflexo também, um menor volume naquele período de safra e o preço não ficar tão mitigado naquele período. Então, esse é um outro processo que a gente vai ter que acompanhar também para saber como que vai ser o comportamento do mercado nessa época do safrinha. Tanto para aquele produtor que vai comprar para os seus confinamentos, para a sua criação animal, tanto para o consumo que tem crescido cada vez mais, que é do canal do milho, né? E aí chegando aquele DTG. O nosso mercado ele é muito amplo, né? É importante a gente passar as informações para aquele produtor que está aí acompanhando o mercado e quer fazer boas negociações, saibam como se portar daqui para frente. Ô Leonardo, pelo que a gente observa em relatórios internacionais, parece que tem um bocado de soja no mercado, né? O mercado mundial de soja, nós consideramos aqui que é um mercado que a gente considera super ofertado. Uhum. Por que é super ofertado? Porque desde 2022, a gente todo ano vem adicionando produção, crescendo produção. E nessa safra 25, 26, não é diferente. Apesar de uma redução ali nos Estados Unidos, apesar de uma redução na Argentina, o Brasil, a expectativa ainda nossa é de crescimento. Então, é um mercado super ofertado com altos estoques. Então, internacionalmente, a gente sabe que nossos preços dificilmente podem reagir. Lógico, a gente pode ter uma quebra aqui no Brasil, uma quebra na Argentina, coisa que a gente não quer. Mas isso o mercado pode precificar. Mas se correr tudo bem, né, tudo em condições normais de pressão e temperatura, a expectativa é de uma oferta muito grande de estoques elevados. Leonardo, então os preços da soja não tendem a reagir? A gente tem outros componentes. A gente tem um câmbio, a gente tem um prêmio. Tudo isso pode evoluir para um preço de soja aí, diferente no final no ano que vem. Mas, de novo, acompanhar o mercado, acompanhar as boas informações para tomar as melhores decisões. É o que a gente vem falando nesses últimos 3, 4, 5 anos aí. Houve uma mudança radical no comportamento, não só produtivo, mas também profissional, ou seja, de gestão. E olha, a partir desse ano agora, dessa safra, produtor, fique atento, porque muita coisa está mudando e vai continuar mudando e vai exigir cada vez mais conhecimento do setor produtivo agropecuário. Acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Né, Leonardo? A gente sempre coloca muito que, às vezes, as principais perdas que o produtor tem
não é no operacional, não é no dia a dia, é no planejamento, na gestão. Então, esse recado seu é muito válido. Falou. Meu querido, muito obrigado mais uma vez, Leonardo, muito obrigado mesmo, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Um abraço, precisando estar à disposição. Obrigado, Leonardo. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.